bem? Na aula de hoje falarei sobre noções em contabilidade. O que seria a contabilidade? A contabilidade é o método que captura e registra os fatos que modificam a situação financeira e patrimonial de uma empresa. Na contabilidade, é importante saber o que são seus bens, direitos e obrigações, visto que a empresa precisa apresentar em relatórios estruturados de forma que possam ser entendidos e interpretados. Ou seja, a área da contabilidade, o gestor contábil, ele fica responsável para fazer a análise e a elaboração dos relatórios financeiros e patrimonial para que possa entregar ao proprietário da empresa para que possa tomar as devidas decisões. Ou seja, é importante que o contador ele possa passar as informações corretas para que o gestor, o dono da empresa, ele possa realizar a tomada de decisão correta. Desta forma, podemos dizer que a contabilidade é um instrumento de colaboração administrativa, uma vez que sua finalidade inclui registrar, então ela registra os dados financeiros e controla as informações financeiras e patrimoniais de uma empresa. Então, tudo que a empresa tem de bens e de direitos e obrigações é preciso constar no fluxo de caixa, no seu balancete, para que nos seus relatórios, para que o administrador, o proprietário da empresa, ele possa ter a certeza que a empresa está no caminho correto. Então, é importante que as informações sobre as despesas e receitas fazendo com que fornece ao administrador subsídio para a tomada de decisão mais eficiente e baseado no que as empresas precisam para crescer. Ao falar de contabilidade, é importante estudarmos o que seria bens, direitos e obrigações. Os bens seria o quê? Tudo que pode ser avaliado economicamente e que satisfaça as necessidades da empresa. As empresas detêm a posse, esta em seu poder, e o seu domínio é a dona, podendo ser tangíveis e intangíveis. Então, os bens, eles podem ser tangíveis e intangíveis. É tudo que a empresa adquire, é todo o patrimônio que a empresa tem, ela se transforma em tangíveis e intangíveis. Os bens tangíveis são aqueles bens que têm existência física, que são palpáveis, existe como coisa ou objeto. Por exemplo, o computador que a empresa tem é um bem tangível, certo? O dinheiro que circula nas empresas, que tem no caixa da empresa, é um bem tangível. A mercadoria que foi comprada, que se encontra na empresa, também é um bem tangível da empresa. Os imóveis, os veículos utilizados utilizados na rotina de trabalho, os móveis e equipamentos são bens também tangíveis. Em relação aos bens intangíveis, são aqueles que possuem valor sujeito à avaliação econômica, mas não existem fisicamente. Ou seja, são aqueles bens que não são palpáveis. Por exemplo, marcas e patentes. A empresa ela pode registrar a sua marca. É um bem econômico, é um bem social, é um bem da empresa, mas que ele é intangível, ou seja, ele não é tocável, ele não é físico, mas é algo que da empresa. As ações, os investimentos em ações da empresa ou cotas de capital também se enquadram em um bem intangível. Quando falarmos em direitos, percebe-se o quê?
que a empresa possui um bem que não está em seu poder. É um bem adquirido através de vendas a prazo, duplicatas a receber. Por exemplo, a empresa, quando ela vende fiado ou ela vende no cartão de crédito, ela tem um direito, ou seja, o dinheiro que está com o cliente vai ser retornado para a empresa. Então, é um direito a receber, é uma duplicata a receber. Um empréstimo concedido, o empréstimo que você tem a receber. Ou seja, sua empresa trabalha com segmento de ações, emprestou dinheiro. E aí esse dinheiro vai voltar para o caixa da empresa. Em um momento ele vai voltar. Então é um direito da empresa. Um depósito bancário, um depósito que foi feito, mas que em algum momento, 24 horas, 48 horas, vai cair na sua conta. É um dinheiro que está na conta do banco, mas que é seu, é um direito seu, além das aplicações financeiras. Em relação às obrigações, é um bem que não pertence à empresa, mas que esteja temporariamente em seu poder. Por exemplo, a folha de pagamento é uma obrigação. É uma obrigação fazer toda a montagem, colocar todos os benefícios dos funcionários e realizar o pagamento de cada funcionário. Por exemplo, o salário, férias, décimo, adicional noturno, adicional de periculosidade, insalubridade. Isso quando a empresa ela dá essas condições, porque existem os critérios para que a empresa ela possa pagar o adicional de insalubridade, periculosidade. Então é importante, as obrigações, quando a gente fala das obrigações, é algo legal, é algo que as empresas precisam se basear na legalidade, né? Ela precisa ter o conhecimento das instituições governamentais, por exemplo, questões tributárias com a Receita Federal, questões de regularização com o alvará de funcionamento junto à prefeitura, o alvará da vigilância sanitária. Então, são obrigações que a empresa ela precisa se enquadrar para que ela possa ter sucesso e ficar na legalidade. Então, por exemplo, aqui, uma compra a prazo em 3 parcelas mensais. Essas 3 parcelas ainda estão no campo da empresa, mas em 3 meses serão totalmente repassadas ao fornecedor. Ou seja, foi comprado a prazo uma mercadoria, por exemplo, você compra uma mercadoria, a empresa compra uma mercadoria, contrata o fornecedor, paga a prazo, estabelece 3 parcelas mensais, só que, por enquanto, existe um caixa na empresa, existe um dinheiro, mas que este dinheiro ele precisa sair do seu caixa para o fornecedor, aonde você comprou a mercadoria. Então, é uma obrigação realizar os pagamentos, honrar com seus fornecedores, com seus clientes. Então, é importante verificar o quê? Que existe bens, existe direitos e obrigações, que isso traz a formação do patrimônio da empresa. Quando falamos em contabilidade, temos que enfatizar o fato contábil. O que seria um fato? No dia a dia, fato seria o quê? Muitas vezes a gente fala, aconteceu um fato. Sim, um fato seria um acontecimento. Existem acontecimentos pessoais na vida do ser humano, e existe fato que acontece dentro da empresa. Dentre eles, existe o fato contábil, que seria todo acontecimento envolvendo bens, direitos e obrigações da empresa e registrado pela contabilidade. Por exemplo, nas vendas, nas compras, pagamento de salários, impostos. Nesse sentido, a regra que diz que um fato contábil deve ser registrado no momento em que o dinheiro entra ou sai do caixa da empresa é chamado de
regime de caixa. Então, quando falamos que o dinheiro entra e sai do caixa, entende-se que estamos falando de regime de caixa. Já o relatório que registra esta movimentação do que entra e do que sai é chamado de fluxo de caixa, o qual pode ser apresentado por diversos formatos. Aqui tem um exemplo de fluxo de caixa. Neste fluxo de caixa aqui, na primeira semana, teve um saldo inicial de R$150 mil. Houve aqui uma entrada que foi através de recebimentos de dívidas no valor de R$200 mil. Teve outro valor que entrou na empresa, que seria através de vendas, que é no valor de R$150 mil. E outros meios onde entrou dinheiro, ou seja, entrou dinheiro no caixa da empresa, que foi de R$100 mil. Então, percebe-se que com o saldo inicial e com os valores que entraram na empresa, no caixa da empresa, totalizou uma entrada total de R$450 mil. Então, aqui são os ativos, é o que entrou na empresa, os bens, aqui compõe os bens e o direito da empresa. Agora aqui, quando falamos em fornecedores, pagamento de fornecedores, ou seja, teve um pagamento de R$50 mil, saiu do caixa da empresa. Pagamento de água e energia, seria R$1.000. Telefone, R$1.500. Combustível, teve um custo de R$10 mil. E os salários da folha de pagamento totalizou R$100 mil. Ou seja, do caixa da empresa saiu um total de R$162.500. Após analisarmos o que entrou e o que saiu, gerou um saldo operacional de R$287.500, sendo que o saldo final foi R$437.500. Ou seja, percebe-se que neste caso a empresa ela teve um faturamento, ela teve uma lucratividade, porque quando você quando foi colocada aí as entradas e as saídas, o saldo ficou positivo. Ou seja, a empresa está no caminho certo. Então, eu trouxe esse exemplo para que vocês possam fixar na prática como você percebe a contabilidade. A contabilidade é uma área muito importante, onde ela vai orientar o gestor da empresa para as grandes decisões e até mesmo criar estratégias para que a empresa muitas vezes saia da situação difícil. Porque nós atualmente estamos passando por um cenário onde as empresas estão passando por crises devido à pandemia do Covid-19, mas percebe-se que com a ajuda do contador, as empresas cada colaborador, ela pode se somar e criar um todo para que as partes da empresa, elas possam ser desenvolvidas da melhor forma e que possa reerguer e criar um segmento propício para o mercado. Ou seja, para que ela possa se readaptar no mercado, ela precisa ter a ajuda de todos, principalmente de um analista contábil, um contador que possa fazer esse trabalho maravilhoso. Finalizo a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado da aula, que tenha agregado conhecimento para vocês e eu também deixo essa mensagem para reflexão. Obrigado, até mais.